Aê, maravilha! Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso, Fábio Santos aí ao vivo com vocês, Espiritualidade Independente. 6h10 agora aqui em casa, 9h10 de Brasília. Estamos aí, ao vivo. Uma boa noite especial aí pro pessoal que de vez em quando reclama que a live dura muito, que dura 1 hora, que 1 hora é muito tempo, mas tá aí maratonando o Netflix o fim de semana inteiro. Só uma brincadeirinha. Tá bom? Legal, boa noite aí, pessoal. Tô só aqui. Aí está tudo certo hoje com a tecnologia. Vamos lá, vamos lá. A live hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais rapidinha do que o de costume. Normalmente a gente fica aqui 1 hora, acho que hoje vai ficar um pouco menos. Tem alguns assuntos aí que eu prometi falar com vocês. Mas antes eu queria aproveitar para dar um recado para Portugal. Então, muita gente me escrevendo da Europa, porque dia 5 e 6 de outubro eu vou estar em Lisboa dando o curso Despertar Galáctico 1. E eu vou estar fazendo atendimento também no dia 7, na segunda-feira. Então, muita gente me escrevendo, não só de Portugal, mas também recebi e-mails da Espanha, da França, da Inglaterra, da Itália, de brasileiros na Suíça, de outros lugares. O pessoal pode pegar um Ryanair aí, que é a empresa aérea que faz passagem barata, e vai lá me encontrar em Lisboa, pô. 50 euros aí, você pega um voo ida e volta pela Ryanair, é só levar uma mochila leve aí, e a gente se encontra lá no Ibis, eu não lembro a localização, mas é bem central, um hotel legal. Lá vai ser um curso um pouco mais intimista, tá? Eu digo, com menos pessoas, então tem poucos lugares, eu vou ter poucas vagas para atendimento também, então se você está pensando em ir, entra lá no fabsantos.com aqui embaixo, tem lá, na página do Despertar Galáctico, no Eventos, tem um e-mailzinho lá para você tirar as dúvidas, tá bom? Hoje eu vou conversar com vocês, pessoal, algumas perguntas que me mandaram aqui, alguns assuntos que falaram para eu... para eu falar aqui. Deixa eu anotar uma coisa aqui que eu preciso... Quase que não deu para fazer live com vocês hoje, gente. Tem tanta coisa acontecendo aqui, mas eu falei, não, vou manter o compromisso, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre um pouco dessa diferença de cabala, aliança, tentar esclarecer um pouco isso, que realmente é muito complicado, as terminologias das coisas. Eu vou tentar dar uma simplificada. Vamos ver se eu consigo. Vou dar uma pincelada, outro assunto muito complexo que vocês pediram para eu falar hoje, geometria sagrada. Então eu vou entrar um pouco, que na verdade, geometria sagrada é geometria, né? A gente fala de sagrado porque tem a ver com a criação e tudo mais, mas eu vou explicar um pouco isso daqui a pouco. Vou falar um pouco também sobre o último post do Cobra. Eu estou até com ele aberto aqui, em inglês, e vou tentar fazer uma leitura aqui com vocês. Mas na verdade é mais ter um highlight, tá? Eu achei um pouco interessante algumas coisas que ele escreveu. Eu falei assim, não, eu vou comentar com o pessoal lá, porque para quem tá afim de ir atrás da informação, pelo menos saber o que ele está falando. Vou falar também, o David Wilcock fez uma live também ontem, eu acompanhei, posso trazer alguma coisa aqui para vocês. E o Corey Good soltou um texto hoje também, grande também, falando sobre atualizações e tudo mais. Vamos aí dar uma pincelada nisso. E eu recebi uma pergunta agora à tarde também, eu posso emendar aqui na resposta se a gente tiver um pouco de tempo, falando sobre como co-criar nesse nosso presente, como funciona essa nossa co-criação. Tá bom? Vamos ver se dá tempo de falar e a gente conversa, tá bom, gente? Eu tô vendo aqui, boa noite, pessoal. Ó, se tá travando é a internet de vocês, tá? Que aqui tá tudo funcionando bem. Tô vendo uma mensagem aqui que tá travando, batendo o olho. Aqui tá tudo certo, tá, gente? Boa noite a todo mundo aí, a audiência tá alta aí, legal, maravilha. Daqui a pouco eu volto aqui e vejo as perguntas de vocês. Pode ir jogando as perguntas aí, daqui a pouco eu leio, tá? Eu quero começar falando dessa diferença de cabala e aliança e dessa confusão que a gente faz muitas vezes nessa terminologia. Primeiro, para deixar uma coisa clara, né? Esse termo cabala, ele vem de cabal, do inglês. Quem vem falando muito de cabal é o David Wilcock, o Corey Good, esse pessoal, no programa dele no Cosmic Disclosure, eles falavam muito de cabal, mas isso já vem falando desde antes. A tradução de cabal é cabala. Se você vai no dicionário, pega aí um dicionário de português e lê cabala, cabala é um grupo, uma das definições de cabala é um grupo secreto com um determinado fim, tá? Tiveram alguns atritos no passado com o pessoal que estuda cabala ou cabalá judaica com K, né?
não é, obviamente não é a mesma coisa. Mas a palavra em inglês a palavra em português é a mesma, é Cabala. Então não é o Cabalá hebraico, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Cabala no sentido de grupo secreto com um determinado fim, tá? Partindo disso, é bom que no inglês tem essa diferença. Lá também é Cabalá e Cabal. Então fica fácil essa diferenciação, que em português é um pouco mais difícil. Na verdade, a definição técnica de Cabala a Cabala seria o grupo seleto de seres interdimensionais, para falar assim, para tirar um pouco da nomenclatura supersticiosa, da nomenclatura religiosa, mas seres interdimensionais que controlam o governo secreto. Tá? Essa seria a definição correta de Cabala. Mas, quando a gente comenta no nosso dia a dia, quando a gente está falando assim, é a Cabala versus a Aliança, que eu já vou falar da Aliança também. Na verdade, a gente está falando de todo o conjunto de Cabala, governo secreto, o complexo militar industrial, o Quarto Reich, e a máfia casariana, e todo o pessoal que, na verdade, vai contra a humanidade. Vamos pôr dessa forma, tá bom? De uma forma bem simplista. Eu não vou aqui ser muito técnico, porque não dá muito tempo de explicar muita coisa. Mas imagine que quando a gente fala Cabala, a gente está falando de todo esse pessoal que está jogando contra a humanidade, vamos dizer assim. Mas a favor dos seus interesses, vamos dizer, não acaba sendo contra a humanidade, mas na verdade eles estão jogando a favor dos interesses deles e não se preocupando com os nossos, digamos assim, ou de outras pessoas. Então, essa é a definição mais popular de Cabala. Quando a gente fala Cabala, então, é governo secreto, é todo mundo, tudo mais. É a mesma coisa quando a gente fala governo secreto também, engloba muita coisa. Você viu que eu falei aqui, complexo militar industrial, Quarto Reich, máfia casariana, um monte de coisa. Na verdade, a gente pode falar Cabala, governo secreto, tá? E na verdade a gente está falando do conjunto desse pessoal, né, que forma essa federação do mal, digamos assim, aqui na Terra, né? E fora dela também, mas estamos falando aqui da Terra. Então, vamos deixar a definição de Cabala, quando a gente falar em Cabala, é isso então, é esse pessoal que joga contra, tá? A aliança também tem muita polêmica na definição de quem é a aliança, tá? A aliança é formada de vários grupos, assim como a Cabala. Um dos grupos, ele é dissidente do governo secreto. Então são pessoas que trabalhavam para a Cabala, vamos dizer assim, e falaram assim, poxa, não está muito legal o rumo que as coisas estão indo, eu prefiro fazer isso de uma outra forma. Por exemplo, uma das discussões entre a Cabala e a Aliança é no que tange o conhecimento da humanidade, da realidade, né? É o conhecimento do que realmente está se passando. O pessoal da Cabala diz que as revelações têm que ser feitas aos poucos, bem devagar, porque a humanidade não aguenta receber essa informação. Parte da Aliança não concorda com isso. A Aliança fala assim, não, a humanidade tem que saber de tudo agora. Tá? Então, se formou parte da Aliança como uma dissidência da Cabala. Outro pessoal que também é chamado de Aliança são esses seres interdimensionais que estão preocupados com o futuro da humanidade. Tá? Não estou colocando de bom ou mal, nada disso. Então, estou falando, o pessoal da Cabala não está preocupado com a humanidade e parte da Aliança está preocupada com a humanidade. Então, eles estão aqui, não é só uma raça, são vários seres de várias raças que formaram essa aliança para vir negociar com a Cabala, falando, gente, não está muito legal isso, vamos negociar, vamos ver como é que a gente pode ter uma saída melhor para essa situação aqui na Terra. E para eu explicar um pouco mais esse relacionamento, eu teria que explicar muita coisa antes, então por isso que é difícil, de vez em quando, a gente falar sobre um assunto avançado. Eu acho um assunto avançado conversar sobre Cabala e Aliança, porque mexe em muitos conceitos que a gente não discutiu muito, e muita gente que está me escutando agora fala, putz, esse cara está viajando. Mas, claro, porque não tem um conhecimento prévio, né? Na verdade, eu teria que contar uma história desde o começo, e aqui eu teria que fazer uma live de uma semana com vocês. É para isso que tem um livro, para isso que tem um curso, enfim.
Então a aliança também é formada por vários grupos, assim como a Cabala, que tem um interesse num desfecho diferente da humanidade. Na verdade verdadeira, digamos assim, nenhum desses dois grupos, em sua totalidade, estão realmente interessados que a humanidade seja livre, saiba tudo e tudo mais. Todo mundo tem um rabinho preso com alguém. Mas, nesse momento atual da humanidade, como a gente tem que escolher, na verdade a disputa atual hoje de poder é entre a Cabala e a Aliança. Então, entre a Cabala e a Aliança, o menos pior para a humanidade é ir para o lado da Aliança, porque a Aliança hoje quer que a humanidade tenha uma condição de vida um pouco melhor, que algumas tecnologias que ajudariam em N coisas, por exemplo, a gente não teria nenhum problema ecológico, nenhum problema de fome, nenhum problema de doença. Você imagina, todas as doenças curadas, todos os seres humanos do planeta Terra comendo, com energia ilimitada, livre, de graça. Quer dizer, isso é que o pessoal da Cabala, a maioria da Aliança, a maioria da Aliança defende. Né? Vamos dar para a humanidade uma condição mínima e a gente controla eles de uma outra forma. Né? O pessoal da Cabala fala, não, o legal é governar pelo medo, que é o que está acontecendo agora e vem acontecendo há tantos anos. Então o que é melhor hoje para a gente? Pô, vamos defender a aliança, que a aliança ganhe essa negociação com a Cabala, certo? E se puder também mandar o pessoal da Cabala embora, excelente. Aí quando a aliança realmente assumir, a gente vê que tipo de controle, que tipo de proposta realmente eles implantam, né? Porque na verdade até hoje é uma proposta política, porque como eles não estão no poder, a gente não sabe como eles vão reagir, né? A mesma coisa você votando num presidente, você coloca confiança nele. Quando ele assume, é que você vê realmente como é que ele vai, o que ele vai fazer. Então, por exemplo, até falando em política, aliás, eu não vou entrar em política, não, deixa assim a definição de Cabala e Aliança. Daqui a pouco eu vou ver aqui a pergunta de vocês e aí eu vou respondendo de acordo com o que vocês perguntam. Porque se eu começar a ir muito fundo nesses conceitos, a gente acaba se complicando um pouco. Deixa eu só dar uma pincelada no meu raciocínio, porque eu acho que a gente precisa saber algumas coisas antes de conversar esse tipo de coisa. Quando a gente não tem um conhecimento sobre um determinado assunto, ou a gente acha que tem um conhecimento sobre determinado assunto, ou a gente tem um conhecimento parcial, um conhecimento que já foi superado, fica muito difícil a gente aceitar uma nova realidade ou um novo conceito, porque a gente está preso ao conceito antigo, a gente escutou aquilo a vida inteira, a gente tem trabalhos supostamente científicos comprovando aquilo que a gente estudou. Então quando alguém aparece com uma ideia nova, fica muito, muito, muito complicado a gente aceitar aquilo, até pelo nosso ego, porque a gente sabe, né, a gente acha que sabe sobre um assunto, e quando a gente descobre que a gente não sabe muito sobre aquilo fere um pouco a gente. E a gente tem essa coisa de a primeira coisa que a gente faz é pum, repulsa, né? Por isso que eu venho com essa proposta, tanto com o meu livro Resposta para Tudo, com os meus cursos e tudo mais, servir como um empurrãozinho para você ser o juiz, para você estudar por você mesmo, e não as pessoas terem que te contar as coisas e você aceitar o que é falado por aí. Então, no livro, no curso, no meu trabalho, no dia a dia, a minha proposta é levar vocês desde o começo dessa história. Então, para a gente conversar sobre tudo isso que a gente está conversando hoje, Cabala, Aliança, Geometria Sagrada, o que o Corey está falando, o Will Koch, o Cobra, a gente precisa estudar muita coisa antes. E daqui a pouco eu vou falar de Geometria Sagrada, vocês vão ver quão complexo é esse assunto. E o pior dessa história toda é que quando a gente busca informação, essa informação está cheia de dogma, essa informação está mistificada, essa informação está com pseudos gurus que acham que eles são donos da verdade, né? Que na verdade não incentivam você a procurar diversas fontes. Ele é a fonte. Venham a mim, né? E a gente muitas vezes fica hipnotizado, né? E fica atrás do guru e fica idolatrando a pessoa e tal, e acaba achando que aquela pessoa é a dona da verdade. Então a gente realmente cai nessa armadilha. Eu já caí, claro, óbvio, né? Quem nunca, né?
Mas é isso aí, eu não sei se vocês têm alguma dúvida relacionada à Cabala Aliança, eu imagino que milhões, mas eu digo que eu possa solucionar, vou ver se vocês têm alguma pergunta aqui que eu possa comentar, gente. Vamos lá, boa noite, que maravilha. Pessoal pedindo curso aí em Porto Alegre, Florianópolis. Estou pensando com muito carinho, gente. Se vocês arrumarem uma turma para eu dar curso aí, eu vou em qualquer lugar do Brasil que vocês quiserem. Brasil, fora, é só arrumar uma turma. Junta aí 20 nego aí que eu vou, tá bom? Pode me escrever aí, vamos marcar. Vou marcar onde vocês quiserem, tá? Olha aí que legal, o Luiz está falando aqui que tem um vídeo do Hélio Couto, daquela série de palestras. O Hélio Couto tem uma série de palestras gratuitas. Para quem tem paciência, eu vou falar para vocês, eu assisti todas. E para quem conhece o trabalho do Hélio Couto, sabe que demorei alguns meses, porque cada palestra dele tem 3 horas de duração, e se eu não me engano tem mais de 150 vídeos no site dele, tá? E eu posso falar que eu tenho 100% de... eu assisti todas. Então eu falo com um certo conhecimento. O Luiz está lembrando aqui que um dos vídeos do Hélio Couto, ele fala desses seres e fala até os dias atuais. Então, muitas pessoas falam desses seres, né? A gente está falando aqui do Will Koch, do Cora, do pessoal aqui da América do Norte, mas no Brasil o Rodrigo Romo falando desses seres, o Hélio Couto fala desses seres, o Ozzy Pena no YouTube dele, no canal, ele fala desses seres, muita gente fala desses seres, isso aí já está bem conhecido, né, gente? Vamos lá, é difícil achar qual vídeo do Hélio Couto que ele fala disso, porque é muito vídeo, né? Uma pergunta do Fábio aqui, meu xará. Existe algum controle dos Chopats na Aliança e Cabala? Sim, meu querido. Na Cabala, o topo da Cabala tem muitos Chopats, tá bom? E aí eu não vou entrar muito no contexto de quem é Chopats e tudo mais pro pessoal daqui, mas posso falar que é um desses seres, uma dessas raças, seres interdimensionais, que realmente tem um poder de controle muito forte e se alimentam de medo, de algumas coisas assim. Não por eles, é isso que a gente precisa ver, não por eles serem ruins, eles são ruins pra gente. Pergunta pra vaca se o ser humano é legal, né? A gente vai lá, mata, faz hambúrguer. Ele deve achar a gente uma merda. Os Chupats se alimentam de energia negativa nossa, eles foram criados assim. Então, sim, eles estão fortíssimos na Cabala, tá bom, Fábio? Nedma aqui, ou seja, somos manipulados de qualquer maneira. Sim, a gente tá nesse planeta prisão para ser manipulado. Enfim, né? Infelizmente. Tá? Mas estamos saindo, gente. Estamos saindo. A May está perguntando, não tem a ver aqui, mas eu vou falar. O Jorge Soros foi realmente preso? Eu não tenho nenhuma fonte confiável que tenha confirmado que o Jorge Soros tenha sido preso ou não. Eu não acredito, tá bom? Eu prefiro ser um pouco mais cético. Sim, Arcontes também. A Citra está comentando aqui. Arcontes, sim, Arcontes fortes na Cabala também, tá bom? São todos esses seres. A Luiz está falando que o Robson Pinheiro também comenta dos dragões, é verdade. O Bruno pergunta se no meu segundo livro eu vou dar um pouco mais de foco na parte de sacrifícios da Cabala e tal. Não, Bruno, eu não vou. Eu vou falar um pouco dessas coisas, mas no curso mesmo Despertar Galáctico, os livros eu quero dar um outro enfoque. O meu primeiro livro, ele dá mais é um guia mais de conhecimentos gerais, tá? De todos os tipos. Eu estou fazendo lives específicas do meu livro, Resposta para Tudo. Quem quiser saber, vai lá no site, dá uma procurada. O meu segundo livro, ele deve falar um pouco mais da parte interna, um pouco mais da gente, tá? Um pouco mais de um foco interno, tá bom? Eu não vou falar muito de sacrifício, de como a Cabala opera. Isso eu falo no Despertar Galáctico, tá? No curso. Vamos lá. Então, aí a May está falando aqui que já foi confirmado, né? O Jorge Soros. Então eu não sei, eu realmente não sei, tá? Eu não acredito. A Cláudia está falando que na última live do Rodrigo Romo ele falou sobre a experiência dele no Alasca. Assim, a gente conversou bastante sobre isso. Ele contou que a Aliança já andou intervindo, como ele disse, descer o pau. Na verdade, viu, Cláudia? O que o Rodrigo, assistia a live, conversei muito com o Rodrigo, o que ele falou de descer o pau não é a Aliança, tá? Ele está falando da parte dele, dos 7 samurais, da Supra-Federação, que ele faz parte, tá? Não é da Aliança. Na verdade,
o que ele contou é que o pessoal dele deu bronca na aliança, tá? Falou sobre quem é parte da aliança. Os aviários azuis que o Corey Goode fala, e tem outros seres aí, o programa espacial secreto, né, que o Corey Goode fala, faz parte da aliança. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? É muito difícil mesmo entender, porque é muito ser, é muita coisa, muito projeto, muito detalhe nisso, tá? Vou dar uma pincelada agora um pouco de geometria sagrada. E eu queria já começando com o nome geometria sagrada, tá? Geometria sagrada, gente, é geometria, tá bom? Geometria. Todo mundo aqui deve ter tido matéria de geometria no colégio, né? A gente chama de geometria sagrada porque é uma geometria que explica a criação, né? Então ela explica de uma forma... eu não queria falar Deus, mas vamos lá. Ela explica a criação e Deus, a divindade, tudo. Geometria sagrada tá desde a menor partícula que vocês podem imaginar até na formação de galáxias e clusters de galáxias, que são aglomerados de galáxia, ou no próprio universo. Geometria sagrada tá em tudo, tá? Existe um padrão geométrico em tudo. Essa é a geometria sagrada, né? Desvendando esse padrão. Então, essa conversa começa no meu livro, por exemplo, Resposta para Tudo, quando eu falo de geometria sagrada, que eu falo básico. Eu coloquei um capítulo de geometria sagrada no livro, não só porque é um assunto fundamental para quem está estudando espiritualidade, porque eu também não consegui achar boas fontes para introdução à geometria sagrada. Eu fiz alguns cursos online, inclusive, de algumas pessoas até renomadas aí no Brasil e tudo mais sobre geometria sagrada, e porra, muito... obviamente eu não vou dar nome porque eu estou criticando de uma forma negativa, mas é muito com dogmas, muito mistificado. Geometria não é mística, tá, gente? Geometria é matemática pura, né? Obviamente, no meu livro e nos meus cursos, não é uma aula de matemática, nem precisa ser. Eu até menciono no livro, você não precisa ser formado em matemática para entender geometria sagrada, né? Você sabe que é um círculo, você sabe que é um triângulo, né? Então, do círculo você tem uma esfera, né, em 3D, né? Do triângulo você tem o tetraedro, que é a pirâmide em terceira dimensão. Então, essa geometria, para a gente começar a estudar nisso. Então eu começo nos sólidos de Platão, né, que são aquelas formas básicas. Então tem o círculo, tem a esfera, o tetaedro, o dodecaedro e tudo mais, essas formas básicas. Em cima dessas formas básicas, a gente pode achar a explicação para tudo. Então quando a gente olha... por exemplo, eu ando postando algumas fotos de geometria sagrada para o pessoal que tem Instagram. O Instagram que está aqui embaixo é o @espiritualidade independente. Eu posto algumas coisas. Por exemplo, tem um hexágono num dos polos de Saturno. Por que tem aquele hexágono? É um hexágono mesmo. Lá tem uma foto da NASA lá no meu Instagram, que é um hexágono, né? Aquele 6 lados, né? Hexágono. Por que aquilo está ali, né? Por que aquele padrão? Então, quando a gente começa a entender sobre vibração, e a geometria sagrada está 100% ligado com vibração, com energia, com frequência, e eu também explico isso no livro, vou conversar no curso Despertar Galáctico também, a gente começa a ver que alguns tipos de vibração, alguns tipos de frequência, formam algumas formas geométricas, né? Então, se eu emito um tipo de frequência, quando aquilo alcança a matéria, aquela matéria assume uma forma geométrica. E isso pode ser visto em diversos experimentos, inclusive também falo isso no livro. Não sei se vocês já viram aquele experimento que a pessoa... eu não lembro o nome, para nome eu sou terrível, mas... a pessoa põe areia em cima de uma caixa de som e emite uma certa frequência, e aquela areia vai mudando de formato, vai fazendo vários formatos diferentes. Aquilo que vai formando é geometria sagrada pura, né? É através daquela frequência formando aquelas formas. Então,
como a gente vê essas mesmas formas nas ligações mais básicas de partículas subatômicas, até formação de galáxia, né, que é espiral. Uma galáxia é uma espiral, né? É uma geometria sagrada total. E a gente fala de Fibonacci, a gente fala de Pi, de Φ e tudo mais, e começa a ir um pouco mais fundo nisso, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é que geometria sagrada é geometria. Não dá aqui para eu dar uma aula de geometria sagrada, a gente pode, porque a gente tem que começar pelo básico, né? Lá pelos sólidos de Platão, que na verdade não são de Platão, né? Platão ficou um pouco mais famoso falando neles, mas falaram isso milênios antes de Platão. Já tem, inclusive está no Museu de Londres, já tem documentado que civilizações muito antes de Platão já tinham codificado esses sólidos, essas formas geométricas como padrão da criação no universo. Então é muito, muito, muito interessante. E aí você fala para mim, pô, padrão da criação tal, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Se você não quiser ir por esse lado do padrão da criação, ver geometria em tudo, na folha, enfim, se você estiver mais no lado religioso, ou no lado mais dos terapeutas e tudo mais, que gosta muito de falar dos merkabas, que gosta de falar dos símbolos de cura e de proteção, os símbolos são feitos com geometria sagrada. Então, da mesma forma que uma frequência emitida forma uma forma geométrica atrai um certo tipo de frequência. Então, quando você faz um merkaba, ou um ponto riscado, ou um símbolo de cura, um símbolo que seja qual for a função dele, de proteção, do que for, você está fazendo uma geometria que tem uma determinada, que vai captar uma determinada frequência para aquela função. Então, um merkaba, um símbolo que seja de cura, de, por exemplo, sei lá, anti-inflamatório, um símbolo anti-inflamatório, ele está desenhado de uma forma que aquela geometria capta uma frequência que serve como anti-inflamatório, entendeu? Não tem mágica, não tem misticismo, não tem dogma, não tem milagre. É ciência, é geometria, é matemática, é vibração, é frequência, certo? E quem domina a geometria sagrada, domina o ponto riscado, domina o desenho dos símbolos, das coisas que a gente precisa para uma determinada função. E você, com o tempo, se você gosta um pouco mais de falar sobre chakras e energias e tal, o nosso corpo é 200% geometria sagrada. Os nossos chakras são completamente geometria sagrada. Os nossos campos de força, todos os nossos corpos etéricos que você pensa e imagina são em formatos de geometria sagrada, porque são frequências. E o mais interessante, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas a geometria muda de dimensão para dimensão. Então, isso é interessante. Então, essa geometria, que é essa nossa realidade 4D aqui, quando a gente está em 5, 6, 7D, ela é diferente. Tá? Isso é muito legal. Então, por exemplo, um merkaba de proteção aqui em 4D, em 5D ele pode ter um outro formato, né? Então isso já é um pouco mais avançado. Eu aconselho vocês... Desculpa, gente, eu não estou tentando vender livro, nada disso, mas eu acho o meu livro, por isso que escrevi ele, eu acho a melhor forma de começar no assunto. Se você não quiser começar no assunto lendo meu livro, eu já dei um monte de nome aqui que você pode anotar. Sólidos de Platão, Fibonacci, Φ, Pi, né? Falei em espiral, falei um monte de coisa aqui que vocês podem ir atrás independentemente na internet. Num segundo momento, eu recomendo fortemente vocês lerem, e aí eu acho que o Bruno perguntou aqui o que eu vou falar no meu segundo livro. Quando eu falei que eu vou voltar para dentro, eu vou falar sobre cada um de nós. E vou falar muito de geometria sagrada aplicada no corpo humano. Então essa parte de geometria dos chakras, geometria de proteção, geometria de bilhão de coisas voltado para dentro do corpo, como funciona essa geometria dentro da nossa energia, como isso interage com as diferentes dimensões, com as diferentes energias, eu vou falar um pouco no segundo livro, sim, de uma forma bem inteligível e simples, com a mesma linguagem que eu tive no meu primeiro livro. Mas eu recomendo muito o trabalho do Drunvalo Melquisedeque.
Eu não achei ainda ninguém no mundo que fale de geometria sagrada da forma que o Drunvalo Melquisedeque fala. Os dois livros dele, em português é o Antigo Segredo da Flor da Vida, né? E por acaso a Flor da Vida, joga no Google aí, é uma imagem que contém tudo. Naquela imagem contém todas as formas geométricas, de geometria sagrada, da criação, de tudo do universo. É fantástico. Isso eu vou mostrar para vocês um pouco no Despertar Galáctico 1, mas no Despertar Galáctico 2 a gente vai bem a fundo disso. Porque a gente precisa entender alguns conceitos antes. O Drunvalo Melquisedeque, ele já começa num nível um pouco, porque ele opera num... Ele é uma pessoa fantástica, mas ele opera num nível muito maluco já, né? Ele já começa lá na frente. Então, mas eu recomendo fortemente, para quem já sabe alguma coisa de geometria sagrada, mergulha no Drunvalo Melquisedeque. Eu fiz o curso com ele agora em janeiro. O curso foi mais aplicado, né? Ele não é um curso que você pode ir sem estudar. Eu tenho que ler e estudar os dois livros dele, saber alguma coisa, tá, para poder fazer o curso e aproveitar um pouco mais. Então, o curso presencial foi aplicado. Eu vou trazer muito disso, principalmente no Despertar Galáctico 2. Vai precisar ter muito conhecimento para chegar no aplicado, né? Então, eu aconselho muito vocês, estudem o básico da geometria sagrada, da forma que vocês acharem interessante. E se vocês quiserem se aprofundar em geometria sagrada, sigam o caminho do Drunvalo Melquisedeque. Ele é um outro cara também que não tem vaidade e ego zero. Ele fala de muitas pessoas. Ele fala assim, poxa, se você quiser saber mais disso, vai naquilo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, procura o trabalho da pessoa X, Y. Então, vão anotando o nome das pessoas, vão anotando as referências e vão estudando, gente. Porque a gente com a gente mesmo. Para de querer as coisas mastigadas e cair no colo, gente. Gente do céu. Né? Vamos estudar, vamos para trás. Vamos atrás, né? Não vamos para trás, pô, eu tô impossível. Vamos lá. Isso que eu falei que a live ia ser curta, né? Já estamos em 32 minutos. Mas no começo, quem não viu, eu mandei um abraço para a pessoa que fala que... Para as pessoas que falam que a minha live é muito longa, que dura 1 hora, mas fica fazendo maratona de Netflix no fim de semana, né? Vamos lá, nada contra, eu também faço, mas pô, gente, vamos lá, né? 1 horinha aqui investindo, né? Me ouvindo aqui falando abobrinha. De repente, passo 1 hora falando. Se eu falar uma coisa legal que deu estalo, já valeu a pena ficar 1 hora aqui, né? Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta e a gente vai comentando. Maravilha, pessoal. Pessoal aqui dando boa noite, legal, tal, isso aí. Vamos lá. Geometria sagrada é matemática pura, mas você não precisa ficar fazendo cálculo não, tá? Você não precisa... O Drunvalo, ele faz muito cálculo, mas você não precisa para entender isso. A gente não precisa amanhã sair fazendo Merkaba, nada disso. Se você entender a lógica de como funciona, já é suficiente para o seu caminhar espiritual, tá? A gente não precisa ficar perito em matemática. Olha aqui que legal, um comentário legal e profundo, que a geometria sagrada, a Pete Sofia, eu vou até pôr na tela aqui para vocês. Geometria sagrada é a expressão primeira da vontade do espírito, a inspiração e inspiração. O acima que se manifesta no abaixo. É muito legal essa definição. É isso mesmo, tá? Mas aí a gente vai entender como isso funciona, né? Para não mistificar. Se a gente começar a falar muito bonito também, de vez em quando a gente mistifica. Vamos lá. É isso aí, Antigo Segredo da Flor da Vida, é o Drunvalo Melquisedeque. O Willington Silva aqui comenta, a grande pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras. Na verdade, meu querido, a pirâmide e todas essas construções geométricas, elas são feitas para capturar um certo tipo de frequência, é isso aí. A pirâmide é um tetraedro, né? Então tetra, 4 lados, então são os 3 do triângulo e, né, aqui 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Na terceira dimensão, né? Tetra, 4, edro, né? E é isso aí, é um símbolo importantíssimo. Porque, e aí eu vou ter que falar, porque um dos símbolos mais importantes que o Drunvalo Melquisedeque chama de Merkaba. Por N motivos que eu não vou entrar aqui muito em detalhes. Mas o que é? É uma pirâmide para cima e uma pirâmide voltada para baixo encaixada na outra, né? Então forma o Merkaba. Essa forma, que na verdade é um tetraedro estrela, né, que ele chama, o Star Tetrahedron, que ele fala, é tetraedro estrela,
É um dos formatos mais importantes da geometria sagrada. Vamos lá. Pô, tô falando que a live poderia ter 2 horas, ia ficar eu e 15 pessoas aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, o pessoal tá falando aqui a live 1 hora por semana pouco. Eu ando fazendo live no Instagram também, me siga lá no Instagram e no YouTube, tá? A gente tá no YouTube, de vez em quando eu faço umas lives meio perdidas. Sexta-feira agora eu fiz no Instagram e a live do Instagram sai em 24 horas, tá? Quem quiser lá tem um papo legal. A Eliana aqui tá comentando que o Drunvalo é um entrante, entrou no corpo atual com consciência de onde veio, ele conta isso no curso e livros dele. Há 5 anos você fez o curso dele em português. Eu lembro, Helena, que você me escreveu quando eu pus o diploma do curso que eu fiz com ele. É verdade, o Drunvalo, na verdade, ele é um entrante e a história dele é muito interessante. Acho que eu vou mencionar aqui para vocês, para o pessoal ficar curioso. O Drunvalo, na verdade, eu acho que foi no ano de 19... Ele, na verdade, era uma pessoa normal, tal, não sei o quê. E em 1974, ele foi... na verdade, o nome dele é outro, não vou lembrar agora, vocês podem jogar no Google e achar. Ele trocou o corpo dele para esse entrante. Ele saiu do corpo e esse entrante, que hoje é o Drunvalo Melquisedeque, chegou. Se não me engano, foi em abril de 1974. Então, na verdade, ele era uma pessoa até 74 e agora é outra ocupando aquele corpo. É um entrante mesmo. É a segunda vez que ele está encarnando na Terra, né? E dessa vez ele não encarnou desde bebê no começo. Ele chegou no corpo de um adulto, fez esse acordo e tudo mais, ele não dá grandes detalhes desse acordo, e ele entrou no corpo dessa pessoa. Então aí eu já estou jogando várias polêmicas e tenho certeza que vai chegar várias perguntas em relação a isso. Mas ele é muito legal, muito legal. Vamos conversar mais sobre ele depois, tá? O Fábio pergunta aqui se a geometria é muito presente na cultura egípcia, maias, que derivam dos Atlantes. Gente, geometria sagrada é assunto de todas as civilizações que tiveram algum grau de conhecimento espiritual. Todas, 100%, tá? Todas essas que você mencionou e todas que você não mencionou, tá bom? Vamos lá, que mais? Antes que eu passe aqui pro Cobra. Vamos lá, vamos conversar sobre o Cobra um pouco. E eu vou dar mais uma meio por cima aqui, tá, gente? Porque, deixa eu abrir aqui tá aqui. Então, o que o Cobra passou, eu tô aqui com ele aberto em inglês. Quem quiser ver, eu acho que tem em português também, né? Mas o site que eu vou aqui é o 2012portal.blogspot.com. E ele colocou um post sobre... ele fala Bubbles of Heaven, que seriam bolhas do paraíso, digamos assim, ou do céu, né? O que ele está explicando, ele fala várias coisas aqui, tá, gente? De como é que vai ser. Ele chama essa parte da ascensão de o evento, né? Para quem acompanha mais o Cobra. Esse solar flash, né? Essa onda solar que o David Wilcock fala também e tudo mais. Mas eu queria me ater a um certo pedaço da explicação dele, porque ele fala aqui de fim de mundo, de um monte de coisa, eu queria ter uma coisa que eu achei mais interessante. Vocês podem procurar o texto por vocês. Mas ele separa em 6 fases esse período que a gente está vivendo agora de preparação para a ascensão, digamos assim. E eu achei muito interessante essa separação que ele faz em fases, tá? Essa primeira fase, ele diz que foi mais ou menos de 2012 a 2019, tá? Janeiro de 2019, na verdade. Então, essa primeira fase acabou de acabar e a segunda fase está começando agora. E ele coloca assim, é um gráfico, em que esse gráfico vai subindo, né, atinge um pico e depois ele desce. Então, esse pico é entre a terceira e a quarta fase. Então, a gente acabou a primeira fase, que ele chama de interface de evaporização, vamos dizer assim. Que ele diz que o planeta vai aquecendo por diversos motivos, né? Ele explica, tem a explicação técnica dele,
o planeta vai aquecendo. Também porque está passando na nuvem de fótons, porque e vai agitando o nosso Sol, vai agitando o centro da Terra, então a temperatura, as coisas, e com essa agitação vai aumentando, de uma forma bem leiga, eu estou resumindo aqui, vai aumentando a temperatura da Terra, e a gente está vendo realmente que apesar desse vórtex polar que deu aqui, esses últimos anos estão sendo mais, principalmente esse último ano, acho que foi um dos mais quentes em média na Terra, né, dos últimos anos aí e tudo mais. E ao invés de a gente ficar falando dessa bobagem de aquecimento global, relacionado com ecologia e tudo mais, isso é um assunto que a gente pode até discutir depois, relacionado, esse aquecimento é galáctico, né? Todo o sistema solar está passando por esse aquecimento, todos os planetas do sistema solar estão passando por esse aquecimento. Então, o que o Cobra está falando é que essa primeira fase de aquecimento inicial já passou. E esse aquecimento, ele também gera, não o fato da gente estar com uma temperatura mais quente, tá? Mas uma das coisas que está gerando aquecimento, está gerando a abertura de consciência. Então, realmente, a gente pode observar que nesses últimos 7 anos, o tanto de gente que está vindo falando de ascensão, tanto de gente que está surgindo e está abrindo a cabeça, as pessoas estão conversando mais sobre isso, como as coisas estão mudando na política, na religião, denúncias estão sendo feitas, a gente não tem mais tolerância para coisa ruim, quer dizer, as coisas estão mudando, realmente, né? Principalmente nesses últimos 7 anos. Então é sobre isso que ele fala, essa mudança de consciência. E é mais sobre isso que eu queria ter, essa parte alarmática de fim do mundo, eu quero deixar um pouco mais de lado. Nessa segunda fase que ele diz que a gente está entrando agora, seria a condensação dessas bolhas, tá? Então ele disse que conforme as fases vão passando, e é mais ou menos, ele não diz quanto tempo vai durar essa segunda fase, a primeira ele falou 2012 a 2019, mas as outras fases ele fala que pode durar de meses a anos, cada fase dessa, tá? São 6 no total, a gente saiu da primeira, está indo para a segunda. Então, essa segunda fase, esse despertar vai ser mais rápido e mais intenso. Então, tudo isso que a gente está escutando desse ano, de que muitas coisas virão à tona, muitas coisas vão acontecer, as pessoas vão ser presas e tudo mais, revelações vão ser feitas, vem ao encontro do que ele está falando em termos dessa segunda fase. Só que o que ele está falando aqui, isso vai ser mais acelerado, tá? Depois dessa segunda fase, ele tem um pico muito grande, em que ele fala como seria a ascensão dessas bolhas, né? E até no final dessa terceira fase que chega no pico máximo, e aí é um pouco mais alarmante para ele. Ele fala que existem bases intraterrenas onde as pessoas vão ter que se esconder, porque o Sol vai emitir aquela radiação e a gente não vai aguentar e tudo mais. Mas não é mais sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar para vocês como isso vem ao encontro do que a gente está falando, o que o Hélio Couto vem falando, o que o Rodrigo Roma vem falando, o que todo mundo vem falando, todo mundo que está em linha com o que está acontecendo na parte galáctica, na parte do sistema solar e na Terra nesse momento, de que essa abertura de consciência, ela é um caminho sem volta e ela está acontecendo de uma forma, numa velocidade muito grande. Então eu achei interessante ele ter dividido em fases, é uma pena que ele não colocou data aqui, mas por exemplo, e é difícil colocar data porque essa questão de tempo realmente é muito difícil. Mas eu achei interessante o artigo dele, ele inclusive teve que colocar um outro artigo explicando um pouco sobre o que ele quis dizer com esse artigo, na verdade, porque o primeiro, o pessoal foi muito matando de pau nele e ele teve que colocar um outro artigo. Eu vou ver se eu posto aqui para vocês esse, mas eu coloquei aqui, eu já falei qual que é o endereço para vocês, 2012 portal tudo junto, .blogspot.com. Mas se você colocar Cobra, website, Ascensão, alguma coisa no Google, você acha esse site, tá? Leiam lá, gente, eu recomendo, é bem legal. Essa parte alarmista de fim do mundo dá uma relevada, mas eu achei legal essa divisão de eras, de abertura de consciência, de ascensão, né? Quando a gente diz que não há mais tempo, a gente tem que começar a abrir a mente agora, deixar o ego de lado, parar de seguir guru, suposto guru, achar que a gente é dono da verdade, achar que a gente tem a resposta fora, né? Que a gente não pode buscar a resposta dentro da gente. Essa época acabou. Chegou a época da colaboração,
chegou a época da gente se juntar, estudar junto, conversar, né? Essa coisa agora de professor e classe, eu fico aqui e vocês escutam, acabou isso. As pessoas estão se juntando, as pessoas estão conversando, as pessoas que têm a mesma intenção estão se encontrando, né? Isso é um caminho sem volta. Então, assim, leiam esse post do Cobra. Eu achei legal que ele deixou um pouco essa parte de... Ele não deixou não, mas essa parte de revolução, resistência e tudo mais, vamos pra porrada. E falou um pouco mais de ascensão, mas ele fala bastante de porrada assim nesse artigo. Eu que estou dando um enfoque um pouco mais romântico, mas eu acho que é interessante. Leiam sim, gente, leiam sim. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou passar agora rapidinho, já caminhando para a última parte da nossa live. Eu ainda vou falar sobre as últimas do Corey e do Wilcock. Eu vou dar uma pincelada no que eles falaram, tá bom, gente? Vamos lá. Olha, gente, as perguntas que eu não tô respondendo, depois eu entro aqui no Facebook e respondo, tá, gente? A Nedma não, do Cobra, não. Alguém me perguntou aqui, a Simone me perguntou se eu já vi o Cobra, eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi. Uma pessoa que foi no evento dele em São Paulo viu, né? Aliás, a gente não sabe se é ele, se não é, mas enfim. Legal, a Eliana tá falando aqui, tem tradução do Cobra, né? Tem a página no Facebook, o evento. Então, legal, o evento, então procurem lá se tem a coisa. Então, esse papo de estocar alimento, não sei o que, eu também não ressoo com isso, não, tá? Eu acho que o fim do mundo é outra coisa. É o nosso, né? É o nosso mundo, né? É isso aí, sincronicidade. Tem um Face, Semente das Estrelas também, que tem essa tradução. Legal, legal. Vamos lá, gente. Eu vou falar então rapidinho, caminhando para o final da live. O David Wilcock fez uma live ontem e foi interessante ver ele tendo os mesmos problemas que a gente tem aqui. Pô, será que está funcionando? Como é que está a conexão? Tal? Porque ele não está acostumado a fazer a live ao vivo. Então foi engraçado. Mas ele fez uma live de 1 hora. Eu não vi ninguém que traduziu ainda. De repente, não sei, alguém pode pôr uma legenda e tal, mas obviamente foi em inglês. Ele comentou sobre algumas coisas interessantes. Falou mais no geral, né? Quem acompanha o trabalho dele, ele não falou nenhuma novidade, né? Ele dá uma pincelada em geometria sagrada, ele manja muito disso. Ele fala um pouco dessa fase que a gente está vivendo na Terra e tudo mais. Então, todo esse papo que a gente está tendo aqui hoje, que a gente tem normalmente, ele deu uma pincelada. Então, quem sabe inglês, quem entende, ele tem um inglês legal, ele tem uma forma legal de falar um pouco mais fácil, para quem tem um ouvido bom, eu recomendo, assistam. E o Corey Goode, ele soltou um texto hoje dizendo que ele, depois de muito tempo, né, ele está tendo muito contato, para quem acompanha o trabalho dele, ele teve muito contato com o pessoal do Programa Espacial Secreto, teve em reuniões, ele conversou com os aviários azuis, ele conversou com o pessoal do Ashtar, né, do intraterreno, e ele tem muita novidade para trazer em termos da aliança também, que ele tem muito contato. Ele colocou o David Wilcock e o Dr. Michael Salas em contato com a aliança também. Então essas três pessoas, Salas, o Wilcock e o Goode, vão trazer muita novidade aí pra frente, vão colocar textos, e obviamente eu trago aqui para vocês, comento e tudo mais, e a gente vai conversando. Mas ele falou que muita coisa ele não está podendo falar agora, porque muitas operações estão acontecendo. Ele comenta algumas pessoas da aliança, algumas pessoas amigas dele, inclusive, que foram mortas, algumas operações que foram feitas. Para quem acompanha mais o trabalho dele, aquele coronel que ele chama de Gonzales, que passa muita informação para ele, está numa casa de segurança agora, estão perseguindo ele, estão tentando matar ele, então ele está um pouco recluso. Então eu achei interessante ele dar esse update. É um texto um pouco longo, daqui a pouco alguém traduz também, mas se vocês jogarem no Google Tradutor, isso fica um pouco mais fácil, vocês veem o que ele está falando. Tá, mas é mais para dar um feedback do Corey aqui, para falar que ele saiu um pouco da casinha e resolveu abrir a boca. Tá? Para finalizar, gente, essa questão, só a pessoa que me perguntou sobre cocriação, vou deixar para uma próxima live, tá?
Eu realmente já tenho que terminar daqui a pouco. E eu queria dar um último recado aqui, antes de ver se tem alguma pergunta. O Luiz está perguntando aqui onde que você vê essa live. Você vê essa live na página do David Wilcock, tá? Divinecosmos.com. Divinecosmos.com, tá? Ou .org, não sei, acho que é .com. Tá? O Divine Cosmos é o canal do David Wilcock, tá? Eu acho que tem aqui no Facebook também, o Core replicou e tudo mais, vocês podem ver essa live. Eu quero falar o seguinte, para quem quiser, muita gente me escrevendo também, muita gente mesmo, do mundo inteiro, sobre a vivência que eu vou fazer com o Rodrigo Romo aqui no Canadá. Né? Na verdade, o Rodrigo vem fazer o curso de cura quântica estelar aqui em Toronto no dia 7 e 8 de setembro. Eu postei inclusive um link aqui no Espiritualidade Independente com passagens super baratas aqui para vir para cá. Realmente estou bem impressionado com o preço. Quem quiser vir fazer o curso de cura quântica estelar aqui, eu sei que São Paulo tá lotado, o Rodrigo lota os cursos no Brasil. Aqui em Toronto tem vaga, então para quem quiser, aliás, é o único curso na América do Norte de cura quântica estelar, incluindo México, Estados Unidos e Canadá, nesse ano. Então quem quiser fazer o cura quântica, vem para Toronto, 7 e 8, tá? O brasileiro que já tem visto canadense ou que tem visto dos Estados Unidos, é só entrar no site do governo canadense, o visto é eletrônico, emite na hora, é super fácil. Quem tiver dúvida pode escrever para mim, vai lá no meu site, eu falo para vocês. O visto do canadense é tranquilo de tirar. Se vocês virem para cá, faz o curso de cura quântica estelar 7 e 8 em Toronto, depois a gente pega um aviãozinho e vai lá para Vancouver. Então, a vivência que a gente vai fazer vão ser 8 dias. A gente vai sair do dia 10 de setembro, 7 e 8 de setembro é o curso Cura Quântica, aqui em Toronto. E no dia 10 de outubro, numa terça-feira, a gente começa a viagem lá em Vancouver e vai de carro até Calgary, passando pelas Montanhas Rochosas. É um passeio sensacional, gente, sensacional, natureza pura. Fiquem tranquilos, a gente não vai acampar, nada disso. Eu tenho um roteirinho bonitinho para quem quiser, me escreve, eu mando o roteiro para vocês. Não é uma viagem cara, é tranquilo. O dólar canadense é mais fraco que o dólar americano, então quando vocês veem lá, o preço é 100 dólares canadenses, é mais ou menos 70 dólares americanos, tá? É mais ou menos uns 30% a menos que o americano. Eu acho que em relação ao real, tá 2,80 mais ou menos, um dólar canadense. Então é mais barato do que o dólar americano. E o Canadá é um país barato, assim, não é um país muito caro de viajar, não. E eu tô falando isso também para quem quiser vir, mas eu vou colocar aqui um post no Espiritualidade Independente, eu vou fixar ele no topo, para as pessoas trocarem informações, que eu estou recebendo muita informação. Fábio, eu estou indo sozinho ou sozinha, mas pô, você não conhece ninguém que está vindo aqui da minha cidade, ou está vindo do meu país, ou está vindo desse lugar, que eu possa dividir um quarto de hotel, que eu possa dividir um carro. Então, para as pessoas conversarem, para as pessoas se conhecerem, trocarem mensagens, eu vou fazer esse post aqui no Espiritualidade Independente, eu vou fixar para as pessoas trocarem informações, tá bom? A gente está aqui em fevereiro ainda, dá tempo de você marcar as férias, vem para cá. A gente fica com esse dogma, né? Com essa coisa de que viagem para o exterior é caro, tudo. Mas, gente, orça, você vai ver que não é, que é muito mais barato muitas vezes do que você viajar para o Nordeste do Brasil saindo do Sul, por exemplo. Faz o curso de cura quântica aqui com o Rodrigo, aqui em Toronto. Vai fazer a vivência com a gente, cada um é responsável pela sua viagem, quer passar um dia com a gente, quer passar uma semana, quer passar o tempo inteiro, quer dormir no mesmo hotel, quer dormir em outro hotel, é livre, tá? A gente vai fazer passeio, vai ter meditação, o Rodrigo vai falar algumas coisas, eu vou falar outras, a gente vai batendo papo, é uma viagem entre amigos, tá? Então quem quiser mais informações pode escrever para mim, info@fabsantos.com. Tá aqui no meu site também, gente. Se não quiser decorar e-mail, vai lá no meu site aqui, fabsantos.com, vê lá sobre o curso, tá lá na agenda. E eu tiro todas as dúvidas, tá bom? É isso aí, pessoal. Se não tem mais nada aqui, a gente vai finalizando, tá bom? Vamos lá. Não vai ter aventura, viu? A Cris está falando aqui, eu não quero aventura. Não vai ter aventura, não quiser aventura, não participa de aventura. Também não vai ter nem muito tempo. Não é grande aventura, não. A gente vai fazer caminhada na natureza, é claro, tem muita cachoeira e tudo mais. Mas não vai ter loucura, não, tá? Fiquem tranquilos, não vai dormir em hotel, vai comer bonitinho, não vai ter loucura, não, tá? E se não quiser participar de alguma coisa, o Canadá é um país com muita estrutura. Então,
Então, não quer entrar pro mato, com certeza vai ter um restaurante, alguma coisa ali, perto do laguinho, você vai ficar bonitinho ali, olhando a vista, vai ser uma beleza. Tá bom? Não se preocupem. Ai, ai. Vamos lá. Legal. Então, para finalizar, gente, é bom lembrar também, eu tô vendo, o Fábio tá falando, pô, você vai vir para cá, vai vir para lá? Sim, gente, sim, em maio eu tô aí. 18 e 19 de maio eu tô no Rio de Janeiro, dando curso, tá bom? Eu vou fazer atendimento também, 19 no final do dia, no dia 20 o dia inteiro, eu faço atendimento também. Você pode entrar lá no fabiosantos.com e dar uma olhada. O dia 19 já não tem mais vaga, tá bom? Para atendimento no Rio de Janeiro, 19 de maio. E o dia 20 a gente tem as últimas vagas na parte da tarde agora, tá? Então quem está pensando em ir no curso do Rio de Janeiro, 18 e 19 de maio, e fazer atendimento comigo no dia 20, então se puder aí dar uma acelerada em tomar essa decisão, porque a parte do atendimento tem vaga ainda para o curso, tá? É a parte do atendimento realmente que está ficando um pouco complicado, porque são pouquíssimas vagas, tá? O pessoal de São Paulo tem vaga para o curso também. Eu estou lá, dia 1º e dia 1 e 2 de junho desse ano, eu estou lá também dando curso em São Paulo, Despertar Galáctico 1. Acesse o meu site lá, dá uma olhadinha, vê o que é o curso. E, infelizmente, em São Paulo já não tem mais vaga para atendimento, tá bom? Eu vou atender em São Paulo no dia 2, no final do dia, no dia 3, mas não tem mais vaga. Vamos ver se eu consigo abrir num outro dia, antes provavelmente do curso, vaga para atendimento em São Paulo, mas não é certeza, tá, gente? Então olha lá no meu site, tem todas as informações. Se vocês tiverem dúvida, escreve para mim, que eu mesmo respondo. E as perguntas que vocês estão colocando aqui, depois que eu terminar a live, eu vou aqui e respondo, tá bom? Gente, eu vou lá, e se vocês quiserem escrever para mim, pode mandar mensagem aqui pelo inbox do Facebook, pode ir lá no Instagram, manda pelo inbox do Instagram, pode ir lá no YouTube também, que depois que acabar a live aqui eu posto o vídeo lá, deixar nos comentários que eu respondo. Se mesmo assim vocês quiserem me escrever, pode escrever, será um prazer, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, muitas novidades estão por vir aí, muita coisa boa acontecendo, e eu vou mantendo vocês a par, tá? Para quem está cadastrado no meu site, está recebendo as informações com antecedência. Muita coisa que eu estou falando aqui já não é novidade para quem é cadastrado no meu site. Então, se você quiser saber as coisas que estão acontecendo comigo de antemão, cadastra lá no site, eu mando um e-mailzinho, eu não encho muito saco, um e-mailzinho por mês, 2 no máximo, para contar para vocês o que está acontecendo. Tá bom, gente? Volto aí a qualquer momento, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, @espiritualidade independente, ou no YouTube também com algumas lives, tá bom? Se não, domingo que vem eu volto aqui às 9 horas da noite também com mais uma live, tá bom, gente? Um beijo, um abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.